Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos virtualmente para mais uma reunião do Núcleo de Pesquisa NIT da Universidade Federal de Goiás. Hoje, recebendo meu querido amigo Oscar Rocha Santos, professor, doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a quem também sinalizo aqui na figura do Rogério, meu agradecimento pela interlocução sempre. O Oscar é um especialista em Nietzsche e também tem uma leitura muito atilada dessa tradição britânica com a qual Nietzsche dialoga direta e indiretamente, né? E muitas vezes a gente deixa, de fato, passar uma série de percepções por não conhecer esses sinais, esses apontamentos. Em virtude disso, eu fiz uma proposta que o Oscar acolheu muito generosamente, de apresentar para a gente algo sobre as suas pesquisas em andamento. Ele vai apresentar uma palestra intitulada Nietzsche, Rê e Helvétius, questões sobre o egoísmo, que tem como referência bibliográfica um artigo intitulado A Moralidade Individual como uma forma ampla de perfeccionismo. Então fica a indicação para quem assistir essa reunião, de talvez ter isso em mente antes de iniciar. Tá bom? Sky, obrigado, querido, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Olha, eu que agradeço, né? Assim, eu já até começo dizendo assim que foi uma alegria duplamente, na verdade, né? Porque desde que eu terminei meu doutorado, eu, né, como se diz, já estou vivendo no interior já tem um tempo, e desde que eu terminei o doutorado, eu acabei fatalmente me afastando um tanto da vida acadêmica, né? Eu agora trabalho aqui como professor secundarista, né? Estou nessa batalha com os jovenzinhos aí, né? Tentando passar algo da filosofia para eles. E isso, inevitavelmente, acaba nos afastando um pouco da atividade propriamente, de pesquisa, né? Desses encontros, né? Inclusive, o nosso próprio grupo Nietzsche lá da UFMG, eu também acabei me afastando um pouco dos nossos encontros e, inclusive, né, pretendo ver se eu consigo retomar agora, mas isso é sempre complicado, né, a gente acertar horários e coisas do tipo, mas é uma alegria enorme realmente poder estar aqui com vocês, trocar um pouco de ideias. Eu só queria dizer uma coisa, né, tipo assim, embora o Ricardo tenha dito aí, né, que eu vou falar um pouco sobre o Rei e o Helvétius, quando ele me fez o convite ainda no começo do ano, eu ainda assim, né, meio sem saber do que eu falaria, eu propus a ele esse tema assim bastante amplo, né, egoísmo em todo mundo, né? Então, eu acabei ao longo desse tempo repensando isso e como nós estamos, né, trabalhando, né, no grupo lá da UFMG, nós passamos o ano discutindo alguns textos sobre perfeccionismo e né, tanto na obra do Nietzsche mesmo diretamente, quanto na literatura secundária, e eu acabei direcionando um tanto as minhas atenções ao longo do ano a isso. Então, eu acabei mudando um pouco a ideia, né? Tipo, eu não vou propriamente falar sobre o Elvés, claro que, eventualmente, né, a gente pode trocar uma ideia sobre isso também, né? Pelos rumos das pesquisas de vocês aí, eu vi que tem um pessoal que tem interesse nesse diálogo, né, nessa tradição. Então, claro que a gente pode falar um pouco sobre isso também, mas acabou que o texto que eu enviei para o Ricardo, né, para ele repassar para vocês, é um texto que eu trabalhei nesse sentido, né, tentando abordar o perfeccionismo nietzschiano e, assim, acaba que isso se tornou assim, talvez menos por opção, mas mais pelo andamento da vida mesmo. Eu acabei dedicando, tanto no mestrado quanto no doutorado, muita atenção ao chamado período intermediário da filosofia nietzschiana, né? O qual eu, inclusive, prefiro chamar de período do espírito livre, né? Eu acredito que quando a gente faz essa opção, a gente foge dessa perspectiva meramente cronológica, né? Que a princípio, pelo menos, dá essa impressão de ser uma abordagem meramente cronológica, e tento, né, eu acredito que ao chamar o período de período do espírito livre, a gente acaba tendo
uma espécie de ideia mais, como posso dizer, né, que conecta as chamadas obras do período intermediário, né? E isso, inclusive, por uma indicação do próprio Nietzsche, né, quando ele nos diz, né, acredito que alguns de vocês aí tenham tirado um tempinho, talvez, para dar uma passada de olho no texto, né, eu destaco isso logo no começo ali, que isso, inclusive, fez parte dos planos do Nietzsche num determinado momento, de lançar a sua obra, né, que ele, então, considerava a sua obra completa, que era composta apenas pelos livros do período intermediário, e ele dava, né, a entender que se tratava de um conjunto de obras que buscava justamente discutir e apresentar, como ele diz, né, um novo ideal do espírito livre. Então, eu sempre direcionei, né, eu sempre tive esse horizonte quando eu lia os livros do período intermediário. Então, eu particularmente prefiro até que, né, prefiro me referir a esse período como período do espírito livre, né, um conceito às vezes um pouco negligenciado, eu diria, né, em meio a esses outros grandes conceitões, né, da filosofia nietzschiana. Eu acho que a ideia do espírito livre, às vezes, ela fica meio que em segundo plano, né? E eu, particularmente, assim, nessa altura do campeonato, eu já sou meio suspeito para falar, mas eu tenho um apreço enorme pelos livros desse período, né? Eu costumo brincar que a Gaia Ciência é o livro mais bonito do mundo, né? Então eu sou meio suspeito para falar disso, assim, né, nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, então, né, falando um pouco sobre a origem do texto, né, um texto que, na verdade, ele é meio que tirado de dentro da minha tese, aonde eu me propus a fazer uma discussão geral sobre os primeiros diálogos que o Nietzsche manteve com a tradição utilitarista, né, tendo como referência os conceitos de egoísmo e altruísmo. Então, no capítulo final da tese, eu acabo me encaminhando, né, nesse sentido, de tentar propor a ideia de que, num período intermediário, a articulação que o Nietzsche faz entre esses dois conceitos, né, de egoísmo e altruísmo, é fundamental para ele poder ir desenvolvendo gradativamente uma postura, por assim dizer, mais propositiva em relação à ética, em relação à moral, né? Nós sabemos, vocês sabem disso, Nietzsche é muito mais estudado e muito mais citado, referenciado como sendo um filósofo crítico, né? No sentido de que ele é um grande contrapositor, né? Um ferrenho opositor da moral que ele, né, às vezes de maneira um pouco confusa até, ele chama de moral tradicional, moral da tradição, e que às vezes a gente até fica meio sem entender, né, o que propriamente seria essa moral, mas às vezes falta, eu diria assim, estudos num sentido mais propositivo, né? O que afinal de contas, o que não pode, o que não é, o que não deve, ok, mas o que deve, o que pode, o que devemos fazer, né? Então, nesse diálogo do Nietzsche com a tradição utilitarista, eu busquei mostrar como que ele foi começando a construir uma proposta de uma moral perfeccionista que certamente ganha contornos muito mais claros e muito mais bem estabelecidos no período final, né, no período de maturidade, certamente. E isso, sobretudo, né, como eu chamo a atenção no texto que eu enviei para vocês, pelo desenvolvimento da ideia da vontade de poder. Antes de ter propriamente essa ideia bem estabelecida, né, faltava, então, o que a gente poderia tomar como referência, como uma definição, né, uma determinação do que seria a natureza humana. Então, né, no fundo ali, o texto é uma tentativa digamos assim, né, de discutir algo que o Thomas Hurka não se propõe a discutir propriamente no famoso artigo dele lá sobre o perfeccionismo nietzschiano, que é justamente esse sentido amplo do perfeccionismo, né? Porque ele inclusive diz lá no artigo, né? Ele fala assim, esse sentido amplo eu nem acho que seja um problema, né? Eu acho que está mais do que estabelecido. O que seria um problema para ele era se nós poderíamos fazer também uma leitura estrita
do perfeccionismo nietzschiano, e essa leitura estrita depende da definição, né, de uma natureza humana, ou de determinadas características que sejam próprias da natureza humana, que a partir daí, então, a gente pudesse pensar esse sentido mais estrito do perfeccionismo. A minha intenção, né, então, nesse texto, foi mostrar o modo como Nietzsche parece começar a articular essas questões em torno do perfeccionismo, sem ter propriamente ainda à disposição esse grande conceito da vontade de poder, né? Esse conceito, vocês sabem muito bem disso, né? Ele começa a ser elaborado no final do período do Espírito Livre, mas ele vai propriamente aparecer mesmo, apenas nos chamados livros da maturidade, né? Na obra de maturidade. Muito embora, né, eu apostei nessa ideia, sobretudo na minha dissertação de mestrado, e eu acredito que as discussões que o Nietzsche faz a respeito do sentimento de poder, né, ou a gente poderia até dizer, né, a articulação que eles propõem a fazer durante o período do Espírito Livre entre, por um lado, o sentimento de prazer e o sentimento de poder, né, num primeiro momento isso aparece de uma maneira um tanto quanto ambígua, né? Não é propriamente algo assim muito claro, o que é uma coisa, o que é outra, isso vai sendo propriamente, cada coisa vai encontrando seu lugar ao longo desse período. Até que no final, né, ele realmente abre mão dos critérios hedonistas com os quais ele flerta, né, durante o período intermediário, muito por influência, claro, desse diálogo com a tradição utilitarista, e acaba abraçando de vez a tese da vontade de poder. Então, por assim dizer, né, eu como um apaixonado pelo período do Espírito Livre, eu me propus a pensar como que a gente poderia articular, então, essa perspectiva perfeccionista da moral nietzschiana sem poder recorrer ao conceito da vontade de poder. Inclusive, né, um trabalho a partir da leitura, sobretudo dos póstumos, eu pude identificar uma série digamos assim, né, de indícios que nos levam a crer que o Nietzsche não estava aberto a esse tipo de leitura naquele momento, né, inclusive por achar que seria uma abertura à possibilidade, a incursões metafísicas, né, se eu não me engano, acho que foi esse o termo que eu usei no texto, porque naquele momento ele não estava afeito a isso, né? E eu particularmente gosto muito do período intermediário justamente por causa disso, né? Me parece um Nietzsche menos aberto a essas incursões metafísicas, que inclusive é uma questão bastante polêmica, né? Vocês sabem disso, se essa é o caminho mais, de fato, digamos assim, né, acertado para a gente poder entender esse conceito, né? Vocês sabem disso, que existe uma discussão enorme se a gente pode, de fato, tomar o conceito de vontade de poder como sendo dotado de um sentido metafísico ou não e tal. E eu tento mostrar que eu acho que isso faz muito sentido, né? Até porque o Nietzsche mesmo parece perceber que falta isso à sua filosofia, né? Ele parece já se dar conta de que não tendo esse conceito, digamos assim, mais fundante, fica faltando algo para ele poder, de fato, organizar o seu perfeccionismo em sentido estrito, como diz o Burke, né? Então, na verdade, eu assim, não vou ficar aqui também falando demais, porque, né, acredito que no texto as coisas estão postas relativamente, né, assim, de maneira relativamente organizada, inclusive, né, vou querer ouvir o que vocês pensam sobre isso. É um texto que está para ser aí submetido ao periódico, então, assim, é uma oportunidade também de, se o editor deixar ainda fazer alguma revisão ou outra, né, aquela velha história, os prazos são sempre curtos e estão ali à porta, né, então, dependendo da possibilidade, né, de fazer ainda alguma revisão, alguma coisa, será muito bem-vindo, claro. Eu só queria destacar, na verdade, uma parte do texto, assim, que me parece particularmente, assim, para poder fundamentar essa ideia mais geral, né, de que falta esse momento. Deixa eu só abrir o texto aqui rapidinho, no lugar que eu tinha marcado,
que falta essa ideia, e uma questão que eu tentei contrapor à perspectiva do Ruka, né? Porque o que o Ruka vai dizer na leitura que ele faz, estrita, né, do perfeccionismo nietzschiano, a partir das ideias de egoísmo e altruísmo, né, ele vai dizer, só um instantinho para eu achar aqui. Tá mais no final. Que essa ideia, né, acho que eu encontrei aqui, que ele diz que o modo como ele lê, né, melhor dizendo, o anti-igualitarismo, né, que é uma perspectiva, eu acho, indiscutível do pensamento nietzschiano, né, o Nietzsche sempre passou a larga de qualquer tipo de perspectiva igualitarista. Então, o Ruka ele vai entender que esse sentido anti-igualitarista do pensamento nietzschiano acaba nos encaminhando para uma perspectiva, né, que do ponto de vista do egoísmo e do altruísmo, esse egoísmo seria reservado apenas aos chamados indivíduos de excelência, né, os indivíduos superiores e o, como se diz, né, o restante dos seres humanos, né, nós, né, por assim dizer, estaríamos então colocados nessa situação de ter que fazer de tudo para que esses indivíduos sejam cada vez mais excelentes e tal. O que então estabeleceria essa ideia de que apenas esses indivíduos de excelência poderiam ou deveriam, de fato, assumir uma perspectiva egoísta. Eu particularmente, o que eu busquei mostrar é que no período intermediário, o Nietzsche não parece nem, por um lado, né, assim, convencido de que as pessoas podem não ser egoístas, né, no sentido mesmo de possibilidade, né? Ao longo da tese, eu tentei mostrar um pouco disso, né, nos capítulos anteriores, como que, e aí era essa conversa que eu tinha pensado de fazer no primeiro momento, na verdade, que era mostrar como que o Nietzsche, desde o início, né, por mais que ele tenha se mostrado intelectualmente afim ao Paul Ré, ele, desde o início, ele sempre assumiu uma posição muito crítica em relação às teses do Ré a respeito da existência de um impulso não egoísta, e posteriormente ele começa a usar a expressão altruísmo, né, depois que ele propriamente entra em contato com a tradição utilitarista, né, inclusive eu costumo apostar na ideia de que o Nietzsche toma conhecimento do termo altruísmo justamente lendo o estudo do Stuart Mill a respeito do Auguste Comte, né, o estudo do Mill sobre o positivismo, que, como vocês devem saber, né, o Comte é quem forja essa expressão, né? O termo o termo altruísmo, ele é pensado pelo Comte justamente para se opor à perspectiva egoísta. E eu acredito que o Nietzsche entra em contato com esse termo, né, mais especificamente, justamente quando ele vai fazer a leitura das obras do Mill, né, que ele, né, na biblioteca dele tem vários volumes da obra completa do Mill, e em um livro em especial, né, um volume especial que tem esse estudo que o Mill faz sobre o positivismo, e lá aparece uma discussão, né, lá tem alguma discussão sobre o altruísmo, o termo aparece. Então, como eu estava dizendo, né, nos capítulos, então, primeiros da tese, eu tentei mostrar como que o Nietzsche, desde o começo, se manteve, por assim dizer, fiel àquilo que nós comumente chamamos de egoísmo psicológico, que é uma postura, digamos assim, defendida, né, uma tese defendida pelo Helvétius, e que, né, o Helvétius é um objeto nominal de crítica do Paul Ré logo nas primeiras páginas da Origem dos Sentimentos Morais. Então, eu tento mostrar assim, que não faz muito sentido você falar que só alguns podem ser egoístas, no sentido mais normativo, sendo que as pessoas não podem não ser egoístas num sentido descritivo, né? Então, a minha aposta aqui, né, a minha conversa, por assim dizer, com o artigo do Ruka, tentando justamente mostrar que no período intermediário, pelo menos me parece,
que o egoísmo aqui é pensado de uma maneira muito mais generalizada. Primeiro, nesse sentido descritivo, né, de que, no final das contas, todo mundo acaba sendo egoísta, muito embora existam diversos tipos de egoísmo. Né? Então, a gente poderia dizer, né, que, por exemplo, os chamados indivíduos de rebanho, né, que a gente poderia dizer que eles seriam os altruístas, né, nesse sentido mais geral da coisa, eles, na verdade, são nada mais, nada menos do que egoístas de um tipo muito específico. Né? Inclusive, em uma ou duas passagens dos Póstumos, o Nietzsche usa justamente essa expressão, né, de egoísmo de rebanho. Então, existe um egoísmo que é próprio do rebanho, mesmo que seja uma espécie de falso egoísmo, né, um egoísmo genérico. Não vou me lembrar aqui de cabeça a passagem, mas, né, tem uma passagem que o Nietzsche fala claramente sobre isso, né, a ideia de que as pessoas, elas focam numa espécie de... É um eu que não existe, na verdade, é um eu que não é particular, é um eu que não é próprio, é um eu genérico, né, que teoricamente valeria para todos e por aí vai. Então, o que eu penso é o seguinte, que isso não deixa de ser uma forma de egoísmo, né? Me parece que a gente não precisa de abrir mão dessa, digamos assim, dessa ubiquidade do egoísmo, para que a gente possa defender um sentido anti-igualitarista. Então, eu tento mostrar um outro caminho para pensar o anti-igualitarismo, né, num período intermediário, que nos permita manter o egoísmo generalizado, né, essa leitura de um egoísmo generalizado. E aí, então, no final, né, eu particularmente fico assim, eu não fiquei muito satisfeito com a ideia, porque ao longo do texto todo eu tento apresentar essa ideia, essa tese de que o, o perfeccionismo nesse momento, né, nesse sentido mais amplo, ele não recorre a nenhum tipo de característica ou de propriedade mais substancial, né, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, eu acabo, assim, aí vocês que vão me dizer, né, o Rogério já falou isso, que eu tenho péssimo hábito de fazer objeções a mim mesmo. Então, eu já aqui fazendo uma espécie de objeção a mim mesmo, né, eu fico pensando assim, que no final, quando eu chamo atenção para um tipo específico de egoísmo, que seria o egoísmo próprio dos espíritos livres, eu acabo meio que recorrendo a uma característica um pouco mais substancial, que seria esse arranjo pulsional, por assim dizer, né? Essa constituição específica de uma physis que tem como marca justamente a integridade intelectual, a honestidade intelectual, que é uma marca distintiva dos espíritos livres. Então, assim, todos são egoístas, mas quando o espírito livre é propriamente egoísta, é um egoísmo diferente, né? E, e, e essa e essa e essa característica, assim, acaba que foge um pouco, eu acho, a esse sentido mais amplo do perfeccionismo, mas também não acho que a gente acaba caindo, né? Que a gente acabe caindo numa leitura mais estrita, como a que o Gurka propõe a partir do conceito da vontade de poder. Então, é o que eu estou dizendo, assim, eu realmente, assim, eu fiquei médio satisfeito com a minha solução, mas não sei, eu quero saber o que vocês pensam. Mas a passagem que eu estava dizendo, né, que é uma passagem dos Póstumos que me parece bastante interessante, e que, inclusive, aqui no, no artigo, no texto que eu mandei para vocês, a outra coisa também que eu já ia falar no começo, eu acabei me esquecendo, eu peço desculpa para vocês por essa tanta citação de nota de pé de página e tal, eu acho que eu ainda vou limar essas coisas todas aí quando for realmente o texto final, né? Porque realmente é muita coisa que estava na tese, até fazia sentido, né? Esse excesso de referências e de evidências textuais, mas eu acho que para um artigo isso não cabe tanto. Mas tem uma passagem em especial que eu acho que ela é bastante interessante nesse sentido, que é um pequeno fragmento de 1881, que diz o seguinte, né? Tá aí no texto, né? Ele diz lá essa ideia de que o Nietzsche diz, né? A minha doutrina diz: viva de tal modo que você tenha que desejar viver novamente. Eis a tarefa, em todos os casos. Ou seja, ele já está aqui apresentando a ideia do eterno retorno, né? Se a gente olha nos Póstumos, mais ou menos nessa época, tem outros fragmentos que já indicam assim claramente que ele está
digamos assim, né, trabalhando na ideia do eterno retorno. E essa passagem especial, eu acho ela muito interessante, por quê? Porque ela coloca o eterno retorno como um critério, digamos assim, que poderia funcionar como justificativa desse egoísmo generalizado. Pelo menos é assim que eu busco entender. Então, dizer lá, né? A quem batalhar traz o sentimento mais elevado, que batalhe. A quem o repousar traz o sentimento mais elevado, que repouse. A quem o obedecer, o seguir o ordenamento traz o sentimento mais elevado, que obedeça. Somente assim ele pode se dar conta daquilo que lhe traz o sentimento mais elevado. E daí não evitar quaisquer meios. Afinal de contas, é para a eternidade. Então, vejam só, assim, né? Essa passagem, o Nietzsche, ele não está aqui dizendo assim, claramente, aquilo que te trouxer o maior sentimento de poder. Ele está falando o sentimento mais elevado. Agora, sentimento de quê? Né? Sentimento de prazer, de poder, essa indefinição parece ser uma marca do período intermediário, né? Eu acho que, como a ideia ainda está sendo formulada, isso aparece em vários momentos a partir de uma certa indefinição, né? Com essa cara um tanto indefinida. E o que eu acho mais curioso é o quê? Que são coisas assim, por exemplo, obedecer. A quem obedecer traz o sentimento mais elevado, que obedeça. Então, percebo que ele está dizendo aqui que por assim dizer, né, aqueles que se submetem, né, e não ao contrário dos poderosos, né, aqueles que se submetem, os impotentes, os, sei lá, esses termos todos que o Nietzsche usa para se referir a, a geral, né, por assim dizer, ele aqui deixa muito claro, né, tipo assim, se o que te traz esse sentimento mais elevado é se submeter aos outros, se submeta. Então, isso parece ir num sentido um pouco diferente digamos assim, da retórica mais engajada do período maduro, no sentido de assim, né, apenas determinadas atividades, né, ou determinados tipos de vida que realmente devem ser incentivados. Né? Então, assim, os espíritos livres devem buscar o seu sentimento mais elevado, mas o rebanho não. Né? Essa passagem me parece dizer o contrário. Né? Ela parece dizer o seguinte, né? Tipo assim, o rebanho também vai lá e busca seu sentimento mais elevado. Aonde? Sendo rebanho, sendo função, se fazendo função, né? Se tornando função, e por aí vai. Então, eu fico pensando assim, né? Se a gente, né? Como se diz, né? A ideia final, se a gente se prende, se a gente se limita aos textos que compõem esse período, né, do Espírito Livre, nós não estaríamos propriamente autorizados nem a fazer uma leitura mais estrita do perfeccionismo, né, porque falta esse conceito fundamental da vontade de poder, e, além disso, né, também a questão do egoísmo não ser pensado como sendo o contraponto, né, ou ser pensado a partir desse contraponto com o anti-igualitarismo, sendo que, né, me parece que o egoísmo antes é pensado como uma característica inevitável de todos nós, inclusive dos chamados altruístas, né, que, no final das contas, né, como Nietzsche várias vezes chama atenção ao longo desse período, esse altruísmo, na verdade, é nada mais nada menos do que uma forma de egoísmo, né? Mais ou menos isso. Não sei, eu também não acho que eu não quero ficar falando muito mais, não. Vamos trocar uma ideia que eu acho que é melhor, né? Não? Pode ser? O Rogério já está falando ali, ó, que não sobra nada para os críticos, né? Então deixa eu calar a boca antes que não sobre nada mesmo. Muito bom, Oscar. Obrigado. Valeu, cara. Também obrigado pelo texto, né? Assim, em primeira mão, inédito para a gente. Beleza. Vamos abrir, então, para a plenária, para as questões, para as provocações. Isso aí. Eu acho que, como estamos em poucas pessoas, dá para habilitar o microfone. Sim. Posso começar, então? Opa. Oscar, agradeço mais uma vez a sua fala. E, assim, a minha questão é sobre um termo que está no seu texto que me causou um pouco de impacto. Eu fiquei meio pensando muito sobre isso que você falou. Até conversei com o Arthur mais cedo.
que é sobre a questão do autoconhecimento, né? Ali você monta, traz essa perspectiva do egoísmo que realmente há nesse período intermediário do Nietzsche, né? Sobretudo, acho que muito mais notável em humano até, talvez. Uhum. E você fala de uma moral do indivíduo, da auto... como se fosse uma automoral, né? Do autodomínio, algo assim. Uhum. Mas esse termo que você traz de autoconhecimento me chamou a atenção no seguinte sentido. Você usa também autoexperiência, e aí eu até entendo, assim, se fazer um autoexperimento, tem uma passagem, uma parte que você utiliza até, assim, viajar, acho que eu falo do Nietzsche, né? Viajar para outros lugares, sentir diversos ambientes e tal, para se conhecer, tudo bem. Mas como que é possível esse autoconhecimento? Tem momentos que dá a entender que até aquela frase do oráculo de Delfos se faz, né? Tipo, conhece-te a ti mesmo. Como que é possível esse autoconhecimento, esse conhecer-se a si mesmo em Nietzsche, assim, nessa perspectiva? Por que eu estou perguntando isso? Me veio à cabeça o 119 de Aurora, que se intitula Viver e Inventar, que o Nietzsche já inicia dizendo mais ou menos assim: por mais longe que vá o nosso autoconhecimento, nada é mais incompleto do que a imagem da constituição da totalidade dos impulsos. Uhum. Então, e aí que ele vai trazer assim, que a gente mal consegue dar nome aos impulsos mais exagerados. Ele vai dar um exemplo pessoal, de uma forma que ele reagiu, acho que, se não me engano, como uma pessoa cai na frente dele ou algo assim. Ele diz: se eu soubesse disso antes, eu agiria de outra forma, se fosse em outras circunstâncias, eu agiria de outra forma. Tendo isso em mente, assim, como que é possível esse autoconhecimento? E pensando aqui comigo mesmo, eu cheguei à conclusão que talvez faria sentido não um autoconhecimento, mas talvez uma autointerpretação de si mesmo. Como que você... Queria te escutar sobre isso. Assim. Beleza. Joia, o Lucas. Lucas, né? Lucas. Legal, cara. Sinceramente, assim, isso é uma questão realmente muito complicada, né? Porque para nós que temos assim, já essa leitura do Nietzsche, a gente percebe que é como eu estava dizendo, o negócio da moral, né? O cara chega e fala assim, moral, tudo isso e tal, e depois ele fala de outro jeito. Então, assim, tem muito essa questão de que às vezes ele fala uma coisa e parece que já se contradiz logo em seguida, né? Então, assim, realmente tem várias passagens, essa que você lembrou aí é realmente uma das mais marcantes delas, né? Mas tem outras passagens também que o Nietzsche fala sobre essa nossa, não vou dizer assim, propriamente uma incapacidade, mas assim, o tanto que é limitada a nossa capacidade de nos conhecer, né? Mas ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele, por assim dizer, né, ele dedicou a vida dele a tentar se conhecer, né? Então é curioso a gente pensar assim, esse tipo de coisa, né? Ele fala sobre essa questão do autoconhecimento de diversas perspectivas. Tem uma passagem que eu particularmente assim me marcou muito, o Lucas, que eu não vou lembrar, eu não sou muito bom de memória, assim, eu fico impressionado vocês ficar falando assim, o tal número tal de tal livro. Eu não tenho uma memória muito boa, não, mas é uma passagem do começo da Gaia Ciência que ele fala sobre o gosto, né? Não sei se, deixa eu ver se eu... Olha, que ele fala sobre o gosto, né? E tá, eu até faço uma referência, não sei se é 9, sei lá, deixa eu ver aqui. Que ele fala sobre essa ideia, né, de que cada um de nós temos uma physis, né, específica. E aí eu fico pensando assim, eu acho que a sua ideia, quando você fala assim de autointerpretação, é até mais interessante mesmo, não deixa de ser. Porque quando a gente fala em conhecimento, né, dá um sentido muito objetivo, né? Como se a gente realmente conseguisse nos observar e nos descrever de uma maneira mais precisa, né? A autointerpretação, ela nos colocaria realmente no nosso devido lugar, né? Que é justamente isso. Nós podemos realmente, né, ter acesso a algo de nós e consequentemente, tomar isso como um conhecimento de si, né? Mas no final das contas não deixa de ser uma interpretação.
né? E como você bem lembrou, essa passagem é uma passagem muito boa mesmo, né? Que ele mostra como que no final das contas, ele termina dizendo, mas afinal de contas, que são nossas vivências, né? São muito mais aquilo que nós criamos do que propriamente. Então, nesse sentido, né, eu acho que é realmente uma ideia que sempre fica meio que, digamos assim, né, mal resolvida, porque existe de fato esse ceticismo, né, geral em relação à nossa capacidade de nos conhecer. Mas, ao mesmo tempo, e isso eu acho também que é uma característica interessante do período intermediário, existe uma reiterada convocação a se dedicar a isso, entende? Por isso que, no final das contas, ô Lucas, é o que eu estava dizendo, assim, no final das contas, eu acabei ficando nessa sinuca de bico, que é assim, quem, afinal de contas, consegue se conhecer, né? Ou quem realmente consegue se colocar como objeto de conhecimento, né? Talvez seja uma maneira diferente de colocar a questão, né? Então, no final das contas, quem consegue fazer isso é quem já é assim, né? E esse já é assim, eu estou querendo dizer, isso já é constitutivo da physis da pessoa. Então, fica uma espécie de coisa cíclica, assim, né? Que quem consegue dar ouvidos à sua própria physis é quem tem uma physis que faz, né, se dar ouvidos. Então, fica um negócio meio realmente complicado. Agora, que existe, insisto nisso, né? Que existe essa ideia de buscar um autoconhecimento, ela tá posta várias passagens, né? Eu não estou achando aqui realmente qual que é, mas não sei o que é lá do gosto. Vocês que são bons aí, vocês não estão lembrando qual que é, não? A passagem? 30 aí, sei o que é lá, cadê? É o 39 da HS Ciência, que fala sobre a mudança do gosto, né? E aí ele coloca essa ideia de que as pessoas saborear, né? Eu gosto desses, como é que fala? Dessas brincadeirinhas etimológicas, né? Digamos assim. Então, o Nietzsche fala sobre esse jogo entre o gosto e a capacidade de saborear a si mesmo, né? Então, o que é esse saborear a si mesmo, né? Eu acho que você tem razão, sabe? Em esse incômodo, isso que te incomodou, me incomoda também, sinceramente, assim, porque o Nietzsche fala, você tem que se conhecer, mas olha, não dá para se conhecer, não. Então fica um negócio meio esquisito, né? O cara te chama para fazer um negócio que não tem jeito de ser feito. Então, afinal de contas, o que ele está querendo? Agora, é o que eu estou dizendo, ele aponta possibilidades, né? Por exemplo, naquela passagem do texto que eu coloquei lá para vocês, né? Que são dois postos, na verdade, quase iguais, que é sobre, se eu não me engano, ele colocou, o título é alguma coisa assim, de a cura do indivíduo, né? Ou seja, como que a cura do indivíduo, eu penso assim, né? Como que você pode se tornar um indivíduo, né? A cura nesse sentido, é se curar daquilo que não é você, né? Buscar aquilo que você realmente é. Então, ele aponta esses caminhos, né? Igual você parece ter notado, né? Essas coisas assim, tipo, você tem que fazer de você mesmo um auto-experimento, né? Umas coisas engraçadas até, assim, né? Tipo, emular em si mesmo a atmosfera dos seus adversários, né? Um negócio assim, você fica pensando, pô, será que isso realmente é um procedimento de fato efetivo na busca pelo autoconhecimento, né? E tal. E porque ele mesmo parece nos colocar céticos em relação à efetividade disso, né? Então, eu concordo com você, é realmente uma coisa que deixa a gente meio acabrunhado, né? Que eu estou dizendo, o cara te chama para fazer um negócio que ele mesmo está falando que não dá para fazer. Mas, ao mesmo tempo, insiste em fazer. Ele insiste em fazer, né? Por exemplo, quando ele fala, né? Uma outra passagem também que eu acho interessante nesse sentido, que é aquela passagem que ele fala sobre dar estilo ao próprio caráter. Né? Ele fala lá, é preciso não sei o que dar estilo. Mas como que você pode dar estilo ao caráter? Aí ele diz, é preciso se conhecer nas suas grandes, né, nas suas virtudes, mas também nas suas fraquezas e tal. Então, assim, ele está dizendo para a gente que dá para conhecer alguma coisa. Né? Talvez não conhecer aqueles, né? Não dá para a gente conhecer nós mesmos como coisa em si, mas como fenômeno, né? Talvez até dê.
né? Um negócio mais ou menos... Então, assim, o que eu sou de verdade, o que eu sou em mim mesmo, isso é inacessível, né? Mas eu posso ter essa impressão geral do que eu sou. E essa impressão geral, ela vai se tornando cada vez mais clara conforme eu vou me colocando, vou me contrapondo, né? Sei lá, vou me medindo através de adversidades. Né? Tem uma outra passagem que eu gosto muito também, que é a que ele fala sobre a ideia de que para você assumir uma perspectiva religiosa, que você deve frequentar todas, né? Então, assim, no final das contas, a conclusão dele não é assim, não pode ser cristão. Ser cristão é ruim, é feio, é mal, né? Não é isso. A ideia é, se for para você ser cristão, seja cristão depois de ter experimentado ser outras coisas. Porque aí, nessa contraposição, né? Tentei ser, sei lá, budista, tentei ser ateu, tentei ser, sei lá, do candomblé. E aí, no final das contas, nessa grande experimentação, eu notei que eu achei o meu lugar mesmo foi sendo cristão, né? Ou foi sendo ateu, ou foi sendo qualquer coisa. Então, assim, às vezes não é uma visada direta, né? Eu acho que essa talvez seja a ideia, uma visada indireta. Você só vai saber quem você é, você só vai poder se conhecer, meio que na tentativa e no erro, né? Sem contar aquelas passagens mais fantásticas ainda que tem, né? Quando ele fala sobre cuidar de si, aqueles negócios legal. Tem um negócio que sempre me fascina, né? Virou e mexeu, eu falo isso lá no grupo Nietzsche. Aquela passagem totalmente maluca que o Nietzsche fala. A maioria das pessoas passa pela vida sem perceber que os ovos pontiagudos são mais saborosos. Então é um negócio assim, né? Você fica pensando, sabe assim, ou seja, como é que você vai aprender que o ovo pontiagudo é o mais gostoso? Você tem que comer ovo de tudo quanto é forma. Entende? Não tem outro caminho, no final das contas, né? Mas eu compartilho com você esse mal-estar, assim, digamos. Massa, legal. Autointerpretação, né? Talvez mais interessante mesmo. Massa, Lucas. Valeu, cara. Legal, professor Oscar. Muito bom. Joia. Só uma coisa, Lucas. Foi você que falou que vai trabalhar um capítulo sobre a loucura? Você, Isso. né? Cara, Isso. na minha dissertação de mestrado, eu discuti um pouco isso. Se você tiver interesse, sim, não sei se... Tenho, sim. No último capítulo da minha dissertação de mestrado, a dissertação de mestrado minha foi sobre natureza e dinâmica de valores no período intermediário. E no último capítulo eu faço uma discussão sobre isso, né? Como que os valores se transformam. E um dos tópicos é justamente a questão da loucura. Né? Depois, se você tiver interesse aí, a gente pode trocar uma figurinha. Não, beleza, tenho sim. Eu procuro depois. Joia. Professor Oscar, a minha pergunta é mais sobre um dos interesses que eu tenho, assim, que é em filosofia da biologia também, e, assim, eu fiquei curioso com o tratamento que o Nietzsche faz do conceito de espécie, por exemplo, porque, ao mesmo tempo que parece que existem essas finalidades da espécie, né, o senhor colocou alguns aforismos, alguns apontamentos, na verdade, em que esse conceito aparece. Isso é que eu fico me perguntando, até baseado nesse conceito que o senhor trouxe, né, da moralidade tradicional, ou o conceito que o Lucas mesmo estuda, né, que é a moralidade do costume, se a espécie, né, em alguma medida, ela... Tá que existe essa perspectiva naturalista, né, de leitura de Nietzsche, mas será que o que a espécie já não está condicionado, talvez, por esse constelação de valores em alguma medida, assim? Na verdade, ainda estou formulando a questão ainda, mas eu iria por aí, assim, eu fiquei encucado com esses usos e a presença constante ali dessa ideia de espécie, né? Como Nietzsche, vamos dizer assim, formaliza esse conceito, né? Como ele entende. Certo. Massa, valeu, Arthur. É o seguinte, cara, inclusive isso é até uma questão curiosa, assim, né? Eu lembro que quando eu estava terminando a
a tese, eu lembro que o Rogério chegou até a falar isso comigo, se eu não me engano, ou foi o William, não sei. Vocês conheceram o William também, né? Ele já esteve aqui com vocês, né? Esse ano de vocês, na verdade, veio uma minerada danada aí, né? O William lá, a Alice também, né? Legal. Todos atleticanos. Tudo bom na gente. Mas eu não estou lembrando, mas eu acho que foi o Rogério mesmo que falou, que inclusive foi uma questão mesmo de tradução, sabe? Assim, porque o Nietzsche, ora, né? Assim, eu acho que eu até fui assim um pouco, como é que eu posso dizer, né? Não vou dizer que eu fui temerário, mas talvez um pouco imprudente, assim, né? Mas na tese, pelo menos, eu coloco os termos em alemão para não gerar tanta dúvida. Mas tem hora que, assim, né? O Nietzsche está falando disso, primeira coisa, né? O Nietzsche ele tá envolvido ele está se colocando em diálogo com essa abordagem naturalista da moral que está muito em voga naquele momento. Né? Ele tem um diálogo intenso, sobretudo com o Spencer. Né? As leituras do Nietzsche, propriamente do Darwin, elas são obscuras, né? Assim, não tem muita clareza do que ele realmente conhece. Leitura de primeira mão, por exemplo, me parece que não tem nada muito claro. Né? Parece que na biblioteca dele tem aquele livro sobre as expressões e sentimentos dos animais e tal, mas nenhum indicativo de que ele tenha lido. E o livro que propriamente do Darwin é mais interessante nesse sentido, que é A Descendência do Homem, não tem nenhuma referência clara. Apesar de que, no caso do Paul Rey, isso é absolutamente claro. Né? Eu acho que talvez é o livro mais importante da vida do Paul Rey. Mas, então, o Nietzsche está nesse diálogo, né? Ele está conversando. Então, ele vai articular esses conceitos e tal. Mas eu acho que ele não está muito preocupado com precisão conceitual. Entende? Nesse sentido, por exemplo, que a filosofia da biologia hoje em dia se dedica tanto em compreender de maneira mais clara, né? O que é espécie, o que é, né, essas categorias taxonômicas, né? Esse negócio todo. Então, assim, a impressão que eu tenho é que ele está se colocando nesse diálogo de uma perspectiva mais, sei lá, freestyle, assim, né? Sem tanta preocupação com esse rigor conceitual. E aí eu estava dizendo, né, que tanto na tese, inclusive, isso às vezes se colocou como um problema, porque que é a hora que o Nietzsche usava a expressão Gattung, né, que é assim, mais própria da biologia, né, e que realmente tem esse sentido de espécie e tal. Mas teve determinados momentos que ele, e aí é a parte minha, né, que eu interpretei nesse sentido, que ele parecia estar fazendo a mesma discussão, então, assim, o mesmo problema estava sendo discutido, mas ele não fala mais em Gattung, ele fala em Art, né, que seria traduzido melhor como tipo, na verdade, né, como um tipo. Então, assim, realmente uma coisa, me parece que é uma coisa, assim, não tão rigorosa no seu sentido de espécie como a gente pensa hoje de maneira mais clara, né, biologicamente falando. Eu acho que a grande questão dele ali é mais, assim, de tentar mostrar que o ser humano, né, inclusive é uma passagem também bastante curiosa, que eu não vou me lembrar de novo onde é que ele vai colocar essa ideia de que o ser humano é o único animal, né, que se mantém aberto. Então, assim, nossa espécie, ela não se define pela sua natureza, né, assim como os outros animais, por exemplo. Então, e isso não é assim porque nós somos tão diferentes, é só por uma questão mesmo assim de ainda não se assentou no nosso caso. E me parece, inclusive, que uma das preocupações do Nietzsche é não deixar que isso se assente, né? Não deixar que o ser humano se fixe, né? Do ponto de vista do seu comportamento. Daí eu acho que, né, toda essa discussão sobre rebanho, sobre altruísmo, sobre tudo isso, acaba se conectando com essa questão, né, de que parece ser um interesse fundamental do Nietzsche, como eu brinco ali no final do texto, né, como bom discípulo de Heráclito, ele quer manter a roda rodando. Né? Então, ele parece ter uma certa preocupação de que o ser humano acabe se assentando, assim como aconteceu com os outros animais, e que a gente, então, tenha, por assim dizer, um comportamento padrão, né? Um comportamento comum, aquilo que o Nietzsche muito preconceituosamente chama de chinesismo, né? Lá nos textos, né? A areia da humanidade, essas metáforas que ele usa, né? Essas imagens que ele usa.
Mas, assim, é o que eu estou te dizendo, que ele está em diálogo com essa perspectiva biológica, que estava certamente muito, que era bastante discutida naquele momento, ali no século XIX, ele está. Mas, ao mesmo tempo, me parece que ele não está, assim, tão preocupado com esse rigor, né? De conceitual, no sentido, assim, de o que eu estou chamando de espécie aqui, né, especificamente. Até porque isso era algo que estava ainda sendo debatido, né? Ainda estava sendo posto, mesmo do ponto de vista da biologia, né? Mas não sei, respondeu mais ou menos aí, cara? Muitíssimo